O pai quer ensinar o filho a nadar, ele pega o filho e joga dentro do rio, ele aprende com a experiência. Eu me sinto muito assim, sabe? Eu me sinto que o Senhor, ele me deu uma direção, ele me deu uma capacidade, obviamente, mas eu sinto que eu estou no meio do rio, sabe? Que eu estou aprendendo com as experiências, que eu estou aprendendo com Cristo, que eu estou aprendendo com pessoas experientes. Então eu olho para pessoas mais envergadas que eu, mais experientes que eu, e eu tento sugar tudo de bom que elas têm, falando sobre liderança de igreja, e eu tento aplicar assim, entende? Mas cara, é um desafio muito grande, talvez conciliar essa vida de exploração da vida, né? Tipo, 22 anos, você quer descobrir o mundo, você quer descobrir a vida, mas o Senhor me colocou para liderar uma igreja, e de forma alguma eu estou dizendo que tipo, nossa, eu não queria estar nesse lugar, eu queria estar descobrindo minha vida. A gente conversou sobre isso várias vezes. Eu acho que a maior evidência de que eu nasci para isso é que eu não me vejo em outro lugar. Eu não me vejo fazendo qualquer outra coisa, sabe? Talvez muita gente não sabe, mas eu tinha vontade de fazer uma faculdade de enfermagem e trabalhar na SAMU, na ambulância. Cara, hoje eu olho para isso e eu falo, eu seria muito infeliz se eu fizesse isso, sabe? Então talvez a maior evidência de que eu nasci para isso eu olho para minha vida hoje e eu não consigo me enxergar fazendo mais nada, sabe? Eu não consigo me enxergar fazendo outra coisa, por mais que eu goste daquilo, entende? Então o Senhor ele me cativou nesse lugar de liderança, nesse lugar onde eu sirvo as pessoas, entende? Com a minha própria vida. Então, falando sobre desafios, é isso, sabe? Tipo, entender tudo que Deus está fazendo e exercer com muita excelência isso em meio à juventude. E aí, uma experiência de dificuldade, você falou, né? Porque é o líder de uma igreja local, com 22 anos de idade. Com 22 anos, e não só assim a questão da idade, mas a responsabilidade também, né? A gente está falando de cuidar das ovelhas de Cristo, né? Cuidar do coração das pessoas. Porque pelo que eu tô vendo, você crê muito na cultura do discipulado, né? Sim, você falou aprender com pessoas mais experimentadas, então formar discípulos, né? Então, tipo, qual seria esse desafio? Assim? Cara, a parte desafiadora é essa. A parte boa, que eu me sinto muito honrado, muito privilegiado, cara, eu tô fazendo parte da construção da noiva de Cristo. Então, meu Deus, cara, eu me sinto muito honrado em poder apalpar aquilo que é de Cristo, sabe? Em poder formar aquilo que é de Cristo. Então, quando eu vejo as pessoas tendo o caráter de Cristo, sendo formadas nela, e eu tô fazendo parte disso, pô, pra mim é uma honra muito grande, sabe? Só que juntamente é uma responsabilidade enorme, entende? Porque, mano, eu tenho 22 anos de idade e está sobre mim formar as pessoas, doutrinar as pessoas, apontar o caminho certo para as pessoas. E isso fala muito sobre dependência, entende? Fala muito sobre dependência. Então eu preciso estar o tempo todo, e não só por causa da minha idade, mas porque essa é a vida de um líder, né? Eu preciso estar o tempo todo, Jesus, o que o Senhor quer fazer? Jesus, ó, eu preparei para pregar isso daqui, o Senhor concorda? Ó, o meu discípulo está passando por isso, isso e isso, qual é o melhor conselho, entende? Porque toda sabedoria humana, ela é corruptível, entende? Toda sabedoria humana, ela é válida. Agora, quando eu ouço o coração de Jesus, isso é algo eterno. Então, eu estou apenas apontando. O discipulado é isso, cara. Eu pego alguém e eu aponto o caminho. Eu pego alguém e eu aponto Cristo, entende? Então, essa é a parte muito boa. Agora, uma dificuldade assim que eu encontro é ser... eu acho que, não sei se é só eu, se é todo mundo, é ser... como que diz, ser imediato, entende? Querer resultados rápidos assim. E essa é uma dificuldade, cara, que a gente tem que lutar muito contra, sabe? Eu acho que a gente precisa ter um entendimento que, pô, eu sou um semeador. Então o Senhor me deu sementes. Então eu vou e eu planto hoje. Só que até na vida natural as coisas não são assim, entende? Eu não posso
exigir o fruto do que eu plantei hoje e amanhã, entende? Eu preciso ter paciência, eu preciso perseverar na oração. E aí, sei lá, falando um pouco sobre discipulado, sei lá, eu discipulo alguém que é mentiroso, por exemplo, e eu vou, através da palavra de Deus, das escrituras, eu falo, ó, mentira é pecado, Jesus não faria isso, e a gente vai numa construção, eu vou pro meu quarto, eu oro pela pessoa, eu ajudo a pessoa, ela confessa os pecados para mim. Então, eu luto muito com isso, sabe? Com essa procura em resultados imediatos, sabe? Eu não acredito que seja algo saudável, porque todo mundo tem um processo, gente. A minha conversão não foi imediata, eu estou me convertendo até hoje, cara. Todos os dias é um dia de crescimento, sabe? Todos os dias é um dia que o Senhor pode gerar em mim um fruto novo, sabe? Então, pra mim, assim, minha maior dificuldade é ser imediatista, sabe? Pô, vamos lá, mano, cresce, entende? Dê um fruto logo, entende? Pra Jesus colher, sabe? Então, eu acredito que é isso, ser imediato. E cara, eu tenho certeza que nesse momento você está inspirando muita gente, porque as pessoas elas querem contribuir em algo que Deus está fazendo e às vezes eu sei que a gente pega uma galera dessa idade, tá na nossa porção. O que você diria? Porque eu acho que o que trava essas pessoas, além de querer que aconteça muito rápido, é a incerteza. Então, tipo assim, eu queria que você falasse pra mim como você tem a convicção desse lugar que você tá. Tipo assim, eu acho que você deve ter crise, como eu também tenho crise. Sim. Nós não nos abalamos por elas, mas tipo assim, o que te dá a convicção de você estar nesse lugar? Porque eu acho que as pessoas às vezes elas não acreditam nelas, elas flertam muito assim, e emendando eu também queria que você falasse um pouquinho sobre o tempo que você passa com as escrituras. Tá. Porque eu acho que isso é de maneira muito importante, né? Mundial, né? Cara, a certeza é que algo que eu carrego muito comigo quando me dá uma crise de nossa, será que eu estou conseguindo ser excelente no meu serviço à igreja? Ou então, será que os meus discípulos estão conhecendo a Cristo, entende? O que me traz um conforto é sempre que Jesus ele fala, olha, as ovelhas são minhas. Então, o maior interessado no rebanho sou eu. Você é alguém que, através de um serviço, contribui para que isso aconteça, entende? Então, eu acho que o maior problema, cara, da liderança é achar que o rebanho é delas, que o rebanho é pertencimento meu. Então, tipo assim, nossa, quantos líderes a gente vem entrando em crise porque alguém se perdeu, porque alguém desviou, entende? Pô, calma. O maior interessado na salvação da sua igreja é o próprio Cristo. Você está aqui para contribuir. E lógico que a sua contribuição é mega importante, é mega necessário. Mas, mano, calma. Você não é o salvador dessas ovelhas. Você é o pastor dela, entende? Você contribui com o seu serviço, você aponta o caminho, você doutrina, você corrige, você chama para perto, você direciona, você dá destino. Mas a salvação do rebanho, quem morreu foi Cristo, entende? Então, não se desespere por aquilo que não é responsabilidade sua, entende? Então, por exemplo, no caso, uma ovelha se perdeu. Calma aí, mano. Se ela decidiu se afastar, é porque ela teve uma escolha, entende? Ela teve uma escolha, ela tem uma vida com Jesus. Eu estou aqui para falar, mano, eu te apresento o caminho. O caminho é esse daqui, entende? Há um tempo atrás eu estava conversando com alguém da nossa família e aí eu falei para ele, mano, a igreja é um aprisco aberto. Porque quando você vai para as escrituras, a Bíblia fala que as ovelhas, elas seguem o pastor porque elas reconhecem a sua voz. Então você não encontra o pastor do rebanho catando as ovelhas à força para seguir ele. Então ele dá um comando de voz e as ovelhas seguem. Então a igreja é um aprisco aberto. Você não está preso a ninguém, entende? Você não põe coleiro nas suas ovelhas, entende? Mano, aqui é um aprisco aberto e tal. E aí é muito sobre isso. Todo mundo tem uma escolha, entende? Todo mundo decide aonde vai pertencer. Então, a gente está num tempo assim, onde a gente vê alguns pastores, deixando a sua casa, a sua esposa,
algo que Deus deu primeiro para o homem cuidar, para tipo perder a sua vida em um mau sentido pela igreja, entende? Então, a primeira coisa que eu tenho para falar é: o maior interessado na salvação, no crescimento, na maturidade do rebanho é o próprio Cristo. Eu estou aqui para contribuir. Então, quando eu entendo isso, o peso de salvar as pessoas sai das minhas costas, entende? E a certeza que eu tenho em continuar perseverando nisso é que eu não planto coisas naturais, eu planto coisas espirituais, eu planto coisas eternas. Então a gente está doutrinado, a gente foi ensinado a ver resultados com os olhos naturais, né? Então, sei lá, um exemplo, eu planto uma macieira, daqui a uns anos eu quero ver uma árvore de maçã aqui, porque eu plantei, entende? Sim. Cara, na vida da igreja, na vida do ministério, você planta, talvez você não veja acontecendo. Só que eu estou plantando para Jesus e com fé, entende? Então, a minha responsabilidade e certeza eu plantei em Cristo, eu estou regando em Cristo. Se eu vou colher, isso não cabe mais a mim, entende? Então a certeza tudo que eu faço para Cristo e por meio da fé. É para Cristo e por meio da fé. Porque evita muita coisa, mano. Se você, se eu discipulo você, que no caso é o contrário, né? Mas eu discipulo você, e aí eu falo, eu te ajudo, e aí eu estou fazendo isso para você me recompensar, eu não estou fazendo para Cristo, eu estou fazendo para mim. Então, eu vou ajudar o Lê para que amanhã eu seja ajudado. Eu não fiz para Cristo, entende? Porque você não me deve nada. Só que eu vou começar a trabalhar assim quando eu tiver o entendimento. Eu trabalho para Cristo por meio da minha fé. Então, Jesus, eu estou discipulando a igreja. Se eu vou ver o resultado dela madura, eu não sei. Mas eu estou fazendo por você e por meio da fé. E aí, tipo, eu vi que você falou sobre liderança e tal. Pra gente caminhar pro final, eu queria falar sobre duas coisas específicas. Sim. Eu vi que você falou muito sobre uma liderança que às vezes se esgota, que às vezes faz pra si, que às vezes carrega um peso. A gente entende que mesmo o líder, nós somos pastores. Sim. Que o líder não é um lugar, mas é um serviço. Sim. E que todo o corpo ele é uma ovelha. Então eu queria que você falasse como é o pastoreio para você, sendo líder, e o discipulado, onde que ele entra isso na sua vida, o que ele trouxe para a sua vida. E aí, para a gente fechar com chave de ouro, eu queria que você falasse um pouquinho do poder das escrituras na sua vida, falando algum texto muito importante para você, e a gente expor esse texto e caminhar no final. Tá. Cara, toda liderança de uma igreja, ela é tendenciosa a talvez trazer para si as responsabilidades. Isso é certo, você está na frente, você vai ser o primeiro a tomar baque, entende? A tomar pedrada, então você tem que trazer isso mesmo para si. Só que o que é uma igreja saudável? O que é uma igreja que previne esses surtos dos pastores? O que eu preciso fazer para ter uma igreja, para ter pastores, para ter uma liderança saudável, onde a pessoa não morre, às vezes literalmente, por conta do ministério? Porque às vezes o ministério, ao invés de ser uma bênção, de ofertar nas pessoas, na sociedade, ele está matando as pessoas, entende? E aí você falou sobre o pastoreio. Mano, eu sou líder de uma igreja. Só que eu não exerço autoridade sobre ninguém sem antes eu prestar contas a outra pessoa, entende? Então o maior problema, cara, de uma pessoa que ela é líder e está esgotada é que ela não tem descanso. E quando eu falo descanso, não estou falando sobre você tirar férias na praia. Não é só isso, entende? Mas é sobre você ter alguém que cuide de você, entende? Então, na nossa igreja mesmo, eu lidero a igreja, eu discipulo algumas pessoas, só que eu não passo nenhuma semana sem falar, olha, estou passando por isso, isso e isso, estou sentindo isso, isso e isso, entende? Porque
eu sirvo a igreja, eu me dou para a igreja, eu lidero a igreja num pastoreio, num discipulado. Por quê? Porque eu sou pastoreado, porque eu sou discipulado, entende? Então, eu tenho alguém que está abaixo de mim, eu tenho alguém que está na mesma estatura que eu, e eu preciso, é necessário ter alguém acima de mim, entende? Então, se você exerce um serviço de um lugar de liderança, mas não tem ninguém em que você presta conta, você está fadado a cair, você está fadado a se esgotar. E isso é questão de tempo, cara. Sabe, eu não estou sendo um profeta do caos, mas é como as coisas acontecem, entende? Não tem ninguém que é super-herói, não tem ninguém que tipo, nossa, eu sou quase um Jesus, entende? Não existe. E quem não ouve, não deveria ser ouvido. Não tem o que falar, entende? Não tem o que falar. Então, gente. Pegando esse gancho que você falou do super-herói, eu acho também que às vezes o que pode travar é aquela questão de aparência, no sentido tipo assim, cara, o que as pessoas vão pensar de mim, o que os meus liderados vão pensar sobre mim, de eu estar passando por isso ou por aquilo, sabe? Tipo, acho que isso as pessoas elas tentam manter igual você falou, uma aparência, né? Eu tenho uma reputação para ser mantida, então tipo assim, nossa, por muitos anos, cara, a igreja viu os pastores como alguém que não erra, como alguém que não... Então, às vezes, eu acho que não é nem culpa dos próprios pastores, é a igreja que coloca isso sobre a liderança, entende? Então, um membro, um membro dá um calote, pô, é normal, ele é humano, ele entende? Agora, um pastor dá um calote, um líder, não, isso não existe, peraí, entende? Então, os próprios pastores e os líderes tomaram esse peso sobre si que é humanamente impossível suportar, entende? Então, cara... Se você não tem, eu tenho uma certeza na minha vida, se você não tem ninguém que conhece todos os seus pecados, que fala com uma autoridade na sua vida, é questão de tempo para você se esgotar, sabe? É questão de tempo para você não conseguir segurar as pontas, porque uma reputação ela é muito difícil ser mantida por muito tempo. Então você consegue manter uma reputação durante 3 anos, 4 anos, mas um dia você não vai aguentar mais, entende? Você precisa ter pessoas com você que te olham, entende? Que falam na sua vida, isso é muito necessário, é muito saudável, na verdade. E dentro disso que você falou, tipo, é óbvio que se você foi colocado num lugar de liderança, existem coisas que estão sobre você de ser irrepreensível, homem de uma mulher só, posicionamento, sim, com certeza. E você vai fazer por onde mesmo, porque se Deus te colocou, Ele está te capacitando. Sim. Só que eu também entendo que todo cristão ele é vocacionado a ter uma vida como Jesus a tem. Sim. E na mesma medida que eu aplico misericórdia, eu também recebo misericórdia. Né? Exatamente, isso é uma coisa muito da velha mentalidade, né? Pô, na antiga aliança, quem entrava para conversar com Deus era o sacerdote, só ele entrava, então só ele tinha acesso. E aí depois a igreja foi passando os anos, então os papas, né, eram os homens de Deus e tal. Então essa mentalidade é velha, sabe? De tipo, a liderança da igreja ela precisa ser santa, a liderança da igreja não pode errar, o pastor precisa ir atrás das ovelhas, eu não, entende? Esse é um lugar de omissão que a igreja entrou, que Jesus não está. Porque quando Jesus delega ir de fazer discípulos, ou cuidais uns dos outros, amais uns aos outros, ele não está falando sobre suportar uns aos outros, ele não está falando sobre uma categoria de pessoas na igreja. Ele está falando assim, olha, você que se diz cristão, seja santo. Você que se diz cristão, ama o seu próximo, entende? Então, não é sobre... Cara, eu não vou ligar para o meu irmão que faltou o culto, um exemplo, porque isso aí é do pastor, quem faz é o pastor. Não, peraí, cara, você é cristão, você é responsável pelo seu irmão. E aí tem aquela passagem, por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Sim, você entende? Existe sobre você que se diz cristão uma responsabilidade de suportar o seu irmão. Sim, e não a ponto de salvá-lo, né? Que foi o que você disse alguns minutos atrás, mas de cuidar desse processo que ele está em Deus. E aí, pra gente fechar com chave de ouro, eu queria que você ensinasse a gente, sabe? Que você desse um alimento fresco para nós,
eu vejo muito em você esse coração de servo, né? Um espírito voluntário, um coração generoso. E a gente até brincou aqui, para quem não conhece o G, suportai-vos uns aos outros, é um texto que marca muito o que você carrega. Sim. Queria que você expôsse esse texto para nós, que às vezes ele é mal compreendido, né, Edu? Vou aguentar a chatice, é isso que o texto diz? Cara, é uma coisa que fala um pouco sobre o que eu faço na igreja, né? Eu sou líder do corpo de serviço, então eu sou o cara que esfrega o chão, entende? Eu sou o cara que limpa as cadeiras, sabe? Então, na igreja local eu sirvo dessa maneira também. E aí, esse texto foi uma vez que eu preguei na nossa família. E aí, quando a gente lê lá, né, Efésios, cara, suportai-vos uns aos outros em amor. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é: tem um cristão aqui do lado que é muito chato. O cara é insuportável, mas a Bíblia manda eu suportar o meu irmão. Então, o que eu faço? Oh, meu Deus do céu, eu tô aqui porque eu tô suportando você, né? Em Cristo, né? Em Cristo, se não fosse Cristo, seria a mesma coisa. Só que, cara, o texto não diz isso, entende? Por quê? Porque o coração de Jesus não é assim. Tudo que a gente faz, a gente precisa fazer partindo de um lugar onde a gente tem um conhecimento de como é o coração de Jesus, entende? Então, por carregar um pouco disso, as pessoas me perguntam: mano, por que você faz isso? Cara, eu faço porque, pela graça de Deus, nas escrituras eu vi Jesus fazendo isso. Eu vi Jesus, mano, um texto que eu tô comendo muito, que eu gosto muito, é João 13. Isso é muito louco, porque você vê o Rei do Universo, o Deus que criou tudo pela sua palavra, aquele que não podia ser contido, se conteve no corpo, se limitou em uma matéria, pegou uma bacia de água e lavou os pés de homens pecadores. Entende? Então, como não imitá-lo? Como não fazer o que ele faz, sabe? Como não ter um coração de servo, cara? Então, e pra tudo, pô, eu pastorei. Por que eu pastorei? Eu pastorei porque eu vi Jesus pastoreando. Eu profetizo. Porque Jesus, ele fazia isso, entende? Então, você precisa encontrar o coração de Jesus naquilo que você faz e se mover através disso e por isso, entende? Porque essa é a garantia de que é genuíno, entende? De que é de verdade, cara, é de verdade. E aí, falando sobre o texto, fala assim: olha, suportai-vos uns aos outros em amor. É só eu vou aguentar o irmãozinho chato. Só que quando você vai comendo mais as escrituras e vai no original da palavra suportai-vos, ela traz o sentido de dar suporte. Então, eu estou dando suporte para a xícara agora, entende? Por quê? Porque eu estou segurando ela. A minha vida, ela corre para esse lugar. Que lugar? Dar suporte para os meus irmãos. Então, suportar-vos uns aos outros não é aturar o seu irmão, é fazer ele maior que você. Por quê? Porque o suporte está embaixo. Sim. É impossível suportar alguma coisa de cima. Eu preciso estar embaixo. Então, dar suporte os seus problemas, eles são mais importantes do que o meu. E às vezes o seu problema é que a pilha entupiu. O meu problema é que uma conta atrasou. O seu problema é maior do que o meu. Entende? Porque Cristo, ele se esvaziou de si mesmo. Meu Deus, cara, esse texto é muito incrível. Cristo, ele se esvaziou de si mesmo. Por quê? Porque ele veio assumir uma forma humana para nos mostrar que era possível ser servo, entende? Sim. Então, cara, como ter um coração generoso, como servir a igreja, como servir os irmãos, esvazie-se de si mesmo. Na verdade, a primeira coisa é encontre esse coração em Jesus, entende? Veja que Jesus fez isso e medite nisso, peça para ser batizado nesse coração. Depois você se esvazie de si mesmo. Em Filipenses fala: olha, você precisa considerar o seu irmão maior do que você, entende? Então, assim como em João 13, você precisa, sem ninguém mandar, entende? Voluntário. É voluntário. Ninguém falou assim: olha, Jesus, para ficar bonitinho no texto, pega uma bacia, pega uma toalha que só os escravos usavam, coloca sobre a sua cintura e lava os pés dos discípulos. Não, cara, olha, senta todo mundo aqui
que eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então eu pego uma bacia de água e eu lavo os seus pés, entende? E cara, muito na prática isso, mano. Porque a gente fala, eu vou lavar os pés. Como que eu faço isso, entende? Talvez isso é um assunto para outro dia, mas quando você começa a viver a vida da igreja, o que você mais vai ter é oportunidade para lavar os pés das pessoas. O que mais você vai ter é oportunidades para suportar as pessoas em amor, entende? Então, o vínculo, que a Bíblia diz, o vínculo disso é o amor. Então, eu te suporto porque eu te amo. Eu te suporto, tipo, a minha vida tá aqui para dar suporte para a sua, porque Cristo fez isso, e esse é o nosso vínculo. Tá só imitando que Jesus Eu tô só imitando. Tipo, a generosidade não nasceu no Giovanni, entende? O servir a igreja não nasceu no Giovanni, eu estou imitando Jesus. Uau, meu Deus. Estou imitando Jesus. É isso, então, para servir a igreja, aperfeiçoar a igreja como líder de uma igreja local, é um coração generoso que está disposto a suportar voluntariamente, e o conjunto disso é ser um servo, como Jesus foi. Ser um servo e não esperar em troca, né? Mano, a palavra fala voluntário. Voluntário, eu estou aqui voluntariamente, entende? Eu não sou. Eu não espero um salário. Por quê? Porque o salário já me foi dado. Cristo morreu por mim. Então tudo que eu faço por uma coisa. Cristo morreu, por isso eu faço. O meu salário já foi dado, por isso eu faço, entende? Então não espere nada em troca, seja voluntário. Muito bom, então é isso, pessoal. Eu queria te agradecer. Valeu, muito obrigado. De verdade. Obrigado, a gente aprendeu muito com você. E eu queria deixar um recadinho, aproveitando esse gancho. Ele tá com uma série no Instagram dele lá sobre a igreja, né? Sobre vida de igreja, discipulado, aperfeiçoamento dos santos, que é uma coisa que ele carrega. E aí, se você tem fome disso, corre lá e alimenta disso aí, beleza? Giovanni Marques. Giovanni Marques, isso aí. Vai aparecer aqui embaixo. Então é isso, valeu, muito obrigado e até a próxima. Até mais.